Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no Em Dia com Deus. Eu quero deixar aqui hoje para vocês uma palavra direto do trono de Deus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do plano, de qual que é o plano de Deus para a nossa vida. A gente vive uma vida terrena, a gente está preocupado com os afazeres do dia a dia, a gente tem as lutas diárias, a gente ora a Deus, a gente busca a Deus, e a gente tem crido nas promessas, nos milagres de Deus, para talvez resolver uma situação que nós temos, seja ela financeira, seja ela saúde, seja ela relacionamento, e independente da área das nossas vidas que se encontra um problema ou uma situação, a gente tem e deve buscar a direção de Deus, buscar consultar a Deus antes de tomarmos qualquer decisão, qualquer atitude. Nós temos que consultar a Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e o melhor conselho e direção que nós temos é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a boca de Deus para as nossas vidas. Então, tudo que formos fazer, a gente tem que consultar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus na frente, pedir direção a Ele. Se aquilo que queremos fazer, aquilo que queremos tomar uma decisão, uma atitude, a gente tem que consultar a Deus para saber se é o melhor caminho, se é o momento talvez certo de estarmos fazendo isso, né? E claro que a vontade de Deus aqui na terra para nós é que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida, né? E ele diz isso quando deixou o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, é nada. Não é só questões financeiras. É nada. Nada me faltará. Lógico, na minha vida financeira, nada me faltará no meu casamento, nada faltará na minha família, nada faltará na minha vida espiritual. É todas as áreas da nossa vida. Quando nós andamos com Deus, quando nós temos um compromisso com Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, e tudo que a gente vier a fazer, a gente pede a direção de Deus. Então, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, a gente está colocando Deus acima de todas as coisas, como deve ser. Então, Deus, Ele olha para nós e vê que nós temos um compromisso com Ele. Quando a gente tem um compromisso com Deus, Deus, Ele também tem um compromisso com a gente. Né? Como a palavra diz, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros, certo? Então, nós temos que ter um compromisso com Deus, para que o Senhor também ele venha ter um compromisso com a gente. Então, nada nos faltará. Tá? A nossa vida tem que ser abundante aqui na terra. Mas eu quero falar algo de Deus para você, que é muito mais importante que tudo isso que a gente falou aqui. É muito mais importante que uma vida financeira abençoada, não que isso não seja. Muito mais importante que um casamento abençoado, muito mais importante que ter uma família abençoada, uma vida espiritual, um ministério abençoado. Claro que tudo isso é importante e nós temos que viver abençoados em abundância aqui na terra. Mas existe algo que é muito importante também, gente, que é a nossa salvação. Às vezes a gente está tão preocupados em querer resolver um problema
seja qual for da área da nossa vida, os problemas que nós temos diários aqui na Terra, né? Questões de trabalho, questões de família, questões de vida particular, né? A vida terrena. A gente tem que se preocupar também e pensar todos os dias na salvação da nossa alma. Isso é um ponto muito importante, porque você já parou para pensar aonde vai a minha alma? Porque o destino da sua alma, esse destino você dá para a sua alma em vida, aqui neste mundo. Aqui neste mundo. Porque a nossa alma, ela só tem dois destinos. Ou o céu, ou o inferno. E quem dá esse destino a ela, essa decisão aqui, somos nós. E o maior plano de Deus nas nossas vidas é a salvação. Porque o Senhor disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente tem muitas vezes buscado em primeiro lugar áreas da nossa vida. Em primeiro lugar eu vou buscar pelo meu marido, em primeiro lugar vou buscar pela minha esposa, em primeiro lugar vou buscar pelo filho, em primeiro lugar eu vou buscar pelo relacionamento, em primeiro lugar eu vou buscar por uma vida financeira. Não que não devemos fazer isso. Sim, nós temos que orar um pelos outros, nós temos que buscar, orar pelos nossos familiares, amigos, nós temos que fazer campanhas, propósitos, correntes, orar. Nós temos que buscar uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida. Mas o que eu quero deixar bem claro para você aqui, que a salvação é um dos maiores planos de Deus na nossa vida. E nós temos sim que buscar pela salvação. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o Senhor Jesus, quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, quando a gente reconhece o plano de salvação que Deus deixou para nos salvar através do Senhor Jesus, então nós abandonamos a vida terrena, nós abandonamos a velha vida que nós tínhamos antes de conhecer a Deus. Se antes de conhecer a Deus eu tinha uma vida mundana, uma vida terrena, o qual eu tomava decisões, o qual eu tomava atitudes sem consultar a Deus, eu decidia fazer isso, ia lá e fazia, independente se fosse dar certo ou errado, mas era uma decisão minha, eu ia, fazia, pronto, acabou. Quando a gente faz a vontade da nossa carne, quando a gente vive uma vida mundana, a gente está preocupado somente com a vida aqui, a gente não está preocupado com o destino da nossa alma. Então, quando eu conheço a Deus, eu abro mão da vida terrena. Se eu era uma pessoa que eu mentia, eu não minto. Se eu era uma pessoa maldosa, eu deixo de ser maldosa. Se eu era uma pessoa que andava errado, eu deixo de andar errado. Se eu era uma pessoa que bebia, que fumava, que vivia os prazeres da carne, hoje eu largo tudo, porque eu reconheço que Deus tem o melhor para mim. E o melhor de Deus para mim, em primeiro lugar, é a salvação da minha alma, é o destino da minha alma. Por que a salvação da minha alma? Porque eu vou tomar uma decisão em vida que eu quero passar a eternidade ao lado do Senhor. Em Apocalipse diz que a cidade que iremos morar, as ruas são de ouros e cristais. No meio da cidade de Deus existe uma fonte, um jardim, onde o trono de Deus está. Ali está o Senhor Jesus e Deus. E a cidade é de bronze, de ouro e de prata. Então, Deus ele tem o melhor para mim. E eu quero passar a eternidade morando no céu.
Eu quero passar a eternidade vivendo no paraíso. Eu não quero destinar a minha alma para o inferno, que isso é um outro detalhe que a gente comenta depois num próximo título. Mas isso é uma decisão que eu tomo aqui. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente abandona a velha criatura, a gente abandona o velho eu. Atitudes, comportamentos que eu tinha antes, eu não tenho mais hoje. Isso é se converter a Deus, isso é reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus que Ele fez naquela cruz para me salvar. Então, uma vez eu reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus, eu entrego a minha alma. O que é entrega? O que é entrega? Não é somente crer em Deus. Não é, eu creio em Deus e vou na igreja toda semana. Não é isso. Salvação é você se entregar de corpo, alma e espírito. Você abandonar a velha criatura, o velho eu. Atitudes que você tinha erradas, você deixa de ser. Você era uma pessoa nervosa, você deixa de ser uma pessoa nervosa. Você é uma pessoa que mentia, você deixa de mentir. Se você é uma pessoa que bebia, que fumava, que traía, que fazia tudo que era errado, então você vai abandonar tudo isso. E você vai passar a viver uma vida correta, você vai entregar a sua vida a Deus. Então você vai entrar na presença de Deus, você vai entrar no seu quarto, fechar sua porta, se ajoelhar, entrar na presença de Deus e não fazer uma oração automática. Porque a oração que agrada a Deus é aquela que é feita de todo o nosso coração, é aquela que vem do coração, é aquela que vem lá do fundo da nossa alma, é a oração sincera. É você se derramar na presença de Deus. Senhor, olha, eu sou uma pessoa assim, assim, assado, mas eu reconheço que o Senhor é Deus, eu reconheço o plano de salvação do Senhor na minha vida, eu reconheço o sacrifício que o Senhor Jesus fez, e eu não quero mais essa vida que eu tenho. A partir de hoje, a partir de agora, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero entregar minha vida para o Senhor, e eu quero viver a vontade do Senhor na minha vida. Então, a partir do momento que você se entrega, o Espírito Santo, ele faz a obra em você. Porque o Espírito Santo, ele é o único que nos convence do erro, o único que nos convence do pecado. Então, ele nos convence que nós tínhamos uma vida torta e que a partir de hoje nós queremos ter uma vida correta, nós queremos a salvação da nossa alma. Então os nossos erros, os nossos pecados são perdoados. Você tem que perdoar as pessoas que te ofenderam, que te magoaram. Você tem que perdoar. Se existe alguém que você precisa chegar até essa pessoa, ir até essa pessoa e pedir perdão, faça isso. Ou pegue o telefone, faça uma ligação, mas perdoe para que você também seja perdoado. A partir do momento que você toma essa decisão, o Espírito Santo ele faz a obra dentro de você. Ele faz a obra dentro de você. Então você passa a perceber que se você era uma pessoa que você mentia, você não tem força para mentir. Se você é uma pessoa que estava no erro, você vai perceber que você não tem mais força para estar no erro. Então você começa a mudar o seu comportamento, você começa a mudar suas atitudes, você começa a não fazer mais aquilo que você fazia antes, porque você reconhece que aquilo era errado. Então você passa a viver somente aquilo que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é perfeita. Ela é perfeita. Deus, ele entra na nossa história. Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso caráter. Percebe que Paulo teve o nome mudado.
Pedro teve o nome mudado, né? Paulo era Saulo, passou a ser Paulo. Pedro era Simão, passou a ser Pedro. Jacó, né? Era Jacó, passou a ser Israel. Então, Abraão era Abrão, passou a ser Abraão. Então, Deus, ele muda, naquela época, mudar o nome significa mudar, né, a nossa história, mudar o nosso jeito terreno para o jeito espiritual, mudar, né, a velha criatura para uma nova criatura. Então, mudava-se o nome para ter essa identificação. Então, hoje, Deus, ele muda a nossa história. Quando a gente entrega a nossa vida, Deus, ele muda a nossa história. E você vai ver que Deus tem sempre o melhor. A gente acha que do nosso jeito é melhor. A gente acha que fazendo da nossa maneira é melhor. Mas a gente está enganado. Porque do jeito de Deus é muito melhor. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que você deseja. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe do seu gosto. E Deus, ele nunca vai dar o pior. Tudo que Deus nos dá é o melhor. Mas veja só, o plano de Deus para todas as pessoas aqui na terra é a salvação. Coloque a sua salvação em primeiro lugar. Não que você não tenha que orar para outras áreas da sua vida, não é isso. Nós temos sim que buscar ter uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida. Mas em primeiro lugar é a nossa salvação. É a nossa salvação, porque se a gente não conseguir salvar a nossa alma, quem que salvará a nossa alma? Se a gente não conseguir salvar a nossa alma, como que você vai ajudar outras pessoas a salvar a alma delas? Então, entregue a partir de agora, entregue a sua vida ao Senhor. Faça uma oração sincera, peça para Ele te ajudar. Faça uma oração sincera. Peça, Senhor, me ajuda a partir de agora a ser uma nova criatura. Entrega a sua vida de corpo, alma e espírito. Entrega para Ele. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a mudar esse processo. O Espírito Santo, ele vai te ajudar. Você vai ver que você não vai ter mais vontade de fazer as coisas que você fazia antes. Não é pecado nenhum você ir numa praia, você ir para um resort, viajar, passear, ir no shopping. Não é isso. Isso é coisa que nós temos que fazer. Nós temos que fazer esses passeios. O que o Espírito Santo muda em nós é algo errado. É tipo, se eu traía, se eu mentia, se eu bebia, se eu fumava, se eu era uma pessoa de mau caráter, se eu era uma pessoa falsa, então o Espírito Santo, ele me perdoa e ele muda isso em mim. Ele muda. A gente enterra a velha criatura e passa a nascer de novo. E nós iremos falar nos próximos vídeos sobre o nascimento, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo, tá? Mas entregue a sua alma hoje para o Senhor Jesus. Não perca mais tempo. Porque se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? Então não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Salva a sua alma hoje. Esse é o maior plano de Deus para as nossas vidas. É a salvação. Fiquem todos na presença do Senhor. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham também ter essa consciência. Vamos ajudar as pessoas a salvar a alma delas. Vamos ajudar as pessoas a terem consciência de que nós temos que buscar em primeiro lugar a nossa salvação, tá? Porque o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos vocês.